aí pessoal, Milly aqui, e hoje eu vou estar trazendo o segundo episódio da série que eu estou contando como fazer quadrinhos. Se você não viu ainda o primeiro vídeo, que eu falo sobre roteiro, né, concepção de arte, ideia, clica aqui no card acima para vocês verem do início toda essa saga. E então vamos prosseguindo agora. Bora pro vídeo! Segunda etapa do planejamento, design. Essa etapa é normal para muitos de nós que desenhamos, né? A gente sempre cria personagens novos e nunca dá finalidade para eles também. Essa é a hora de colocar no papel o que a gente já pensou. Não tenha medo de explorar formas, organizar e testar tipos de corpos, cabelos, entre outros. É tipo o jogo da Barbie ou aqueles jogos de montar boneca, né? Você vai fazer todo tipo de possibilidades para o seu personagem que você acha que faz sentido com ele. Nessa etapa é muito bom fazer poses em ações diferentes, né? Tipo, segurando alguma coisa. Por exemplo, se o seu personagem tem uma arma, como ele segura a sua arma, entendeu? Ou se ele tem um acessório, por exemplo, uma bolsa, como que a bolsa ela age com a física, né? Na gravidade. Se ela é muito pesada, muito leve, essas coisas você pode definir. Fazer poses vai te ajudar a ver o que você gosta ou não no seu personagem e se combina também, né? Sempre deixe um tempo de lado e volte pro projeto. Essa é uma dica muito boa. Se você tá muito concentrado no seu projeto, você vai perder alguns detalhes e outra, você vai estar viciado a visão e você vai acabar entrando em modo automático. Então, se você dá um tempo, vou tomar um café ou um dia, né? Aí você volta, você vai poder ter mais ideias novas, né? Vai ser como se fosse um reset das suas ideias. Geralmente a gente não se contenta com o que a gente faz, né? A gente acha ruim, a gente acha que poderia ser melhor. E às vezes é só uma pausa que a gente precisa e vai te ajudar bastante isso. Não se preocupe se você não tem domínio ainda. Eu também não tenho. Mas o importante é fazer. Fazer é melhor que ser perfeito. Feito é melhor que perfeito, sempre. E para esse projeto eu explorei o papel. A matéria-prima de qualquer desenhista, não é mesmo? É mesmo, é? Todo mundo tem papel. Então, eu tentei bastante utilizar papel nesse projeto, porque eu sei que tem muita gente que não utiliza digital, né? Eu, por exemplo, não sei usar o celular, mas tem gente que consegue. Mas então eu tentei usar o máximo de papel que eu pude no projeto. Além disso, além do papel, eu utilizei o digital também, porque era pra acelerar o processo, né? Porque eu inventei de fazer um quadrinho para um vídeo. Então, vocês vão me perdoar. Eu queria ter feito 100% papel, mas eu acho que eu já representei bastante gente fazendo uma página no papel, né? Eu nunca faço no papel, já tô muito bem, cara. Tô feliz comigo. Então, bora lá. Planejamento, etapa 3. E o storyboard. O storyboard, gente, é a melhor coisa que pode existir nesse planeta. Por quê? Porque você pode desenhar bastante, não precisa fazer perfeito, e você testa as coisas, né? Como vai estar os personagens, as câmeras, os ângulos, e vai ser muito bom para vocês. Essa etapa é como se você estivesse arrumando a sua casa. É organização. Alinhamento e ordem é o objetivo. Mas não pense que é pra ficar tudo simétrico, não precisa disso, gente. Dá pra se divertir e organizar ao mesmo tempo, mano. Quantos quadros vai ter, o que vai ter nas falas, o que o personagem faz na cena, em que posição, qual é o ângulo da câmera. Esse tipo de coisa que fazemos no storyboard. O importante é manter coerência, coesão e continuidade. Se o personagem tá segurando um fone na mão, não pode estar na outra mão. Só se você desenhar ele mudando de mão, aí tudo bem. Mas se não, tem que manter a mesma mão. Manter a lógica.
Nada complicado nos rascunhos, é pra ser simples, gente. É só um rabiscão. Se quiser fazer um papel A5, tá ótimo. Pode fazer menor também, se vocês quiserem. Aí vai virar mais thumbnail. Se quiser fazer no digital também, tudo bem. Mas não se empolga demais. Não faz um desenho mega realista. É um rascunho, gente, tá bom? E aí você vai poder mudar a ideia no storyboard, né? Não precisa ser 100% o que você escreveu, porque às vezes você tem ideias melhores. Mas sempre mantendo a ideia que o final não pode mudar. Tem que ser o final que você escolheu. Se você quiser mudar o final, você vai ter que mudar a história inteira. Entendeu? Então vocês podem mudar alguns detalhes no storyboard, tipo, eu ia colocar 2 personagens nessa cena, mas eu vou pôr só um porque não tá cabendo. Pronto, tudo bem. Se nessa cena não tem problema manter os 2 personagens, põe só um. Depois você põe outro quadro mostrando o outro personagem, a reação dele. Pode ser uma opção, entendeu? Explore ideias, revise, mude, seja livre. Aqui pode errar e não tem problema, porque você vai fazer um rascunho, né, gente? Rascunho não tem sentimento, é liberdade, ok? Bom, pessoal, além do storyboard ser um lugar pra gente rascunhar, ele tem toda a parte técnica também. A gente vai fazer, pensando, cada página, o fluxo narrativo. Não sei se vocês conhecem, mas dependendo do tipo de leitura, se é ocidental ou é oriental, o fluxo de narrativo muda. A gente, do ocidente, começa a ler da esquerda para a direita. Então o fluxo segue esse padrão. Esquerda à direita, desce, esquerda à direita, desce e vai indo. Já o oriental começa da direita para a esquerda, o inverso do nosso. Então continua assim, direita para a esquerda, desce, da direita para a esquerda, desce e vai indo. É assim que funciona a leitura do mangá, por isso que tem tanta diferença nos quadrinhos ocidentais e orientais, a gente lê completamente ao contrário. Mas a ideia principal é a mesma. Geralmente, o fluxo narrativo, a gente utiliza a ideia do Z, né? A gente segue a linha principal, né? A primeira linha, depois desce, né? Na diagonal e vai fazendo essa leitura. E o fluxo narrativo, ele não funciona apenas nos desenhos dos quadros, ele também funciona com os balões. Então, quando a gente vai fazer o quadrinho, o storyboard, a gente vai pensar principalmente nessa questão. O desenho importa, mas o balão é o que guia o leitor. Se o quadro não tem balão, o desenho que está guiando. Mas se tem balão, é a primeira coisa que o leitor vai ver. Então, se tem 2 personagens na cena e um tá falando primeiro que o outro, só que o balão do segundo está mais acima ou mais perto do fluxo narrativo esquerda-direita, se a gente estiver lendo no modo da leitura ocidental, a gente vai ler primeiro a leitura do balão do segundo personagem, não do primeiro. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso, porque isso que influencia se você é um bom contador de histórias na narrativa visual ou não. Eu já pequei bastante em esquecer de colocar o balão no storyboard e depois ter que me virar para adicionar no desenho. E atrapalha bastante, porque às vezes a gente tá muito feliz com o nosso desenho e o balão é importante. Então, isso é uma coisa para ser pensada no storyboard. O storyboard é um desenho de rascunho. É um desenho rabiscado, mas é bem pensado. Ele é totalmente estratégico. E tudo bem a gente que tá começando não saber fazer as coisas, porque a gente realmente não vai saber. A gente vai mostrar pra alguém mostrar pra gente o que a gente tá errando. Faz parte. Tanto que vocês podem mandar no nosso Discord do Estúdio Lunar, que eu sempre tô conversando com o pessoal sobre projetos. Vocês podem mandar suas dúvidas lá. Você manda seu quadrinho, pergunta como tá o fluxo narrativo. A gente pode ter essa troca de ideias. Mas assim, em questão de storyboard, além do fluxo narrativo e o balão, né, que é muito importante, vocês têm que prestar atenção no que está sendo dito pelo personagem. Porque a gente faz o roteiro de uma maneira mais rígida, né? Eu sinto isso. Eu tenho essa dificuldade com o roteiro. Eu faço muito duro, uma escrita dura, né? Não um negócio fluido. E geralmente os personagens falam tudo errado. É nóis, parça, tá ligado? E a gente às vezes escreve muito, dependendo, né? Muito de maneira que uma pessoa não falaria, né? É uma coisa mais leitura, mais literatura. Então,
tem várias questões dos balões que eu não vou entrar em detalhes, mas que a mensagem que o personagem tá falando importa e você não pode não saber disso, mas o desenho e a palavra no quadrinho é tão importante quanto. Não é só o desenho que conta a história, não são só as palavras que contam a história, é a junção, a interação entre esses dois elementos que conta a história. Então, às vezes você vai mostrar uma cena que não precisa de palavras para dar o impacto. Às vezes você vai mostrar uma cena, por exemplo, um cenário, uma introdução de um lugar que o personagem está indo com recordatório. Então a palavra é quem mais importa nessa cena. Então você sempre tem que perceber esse truque, né, entre a junção entre palavras e desenhos que a gente não percebe quando a gente está fazendo um negócio um pouco mais subjetivo, quando a gente está começando e não tem as teorias do quadrinho, né? Portanto, eu vou recomendar o quadrinho do MacLeod. Tem 3 quadrinhos sobre quadrinhos, literalmente. O cara fez um quadrinho explicando como fazer quadrinhos. E você vai ler lá toda essa teoria que eu tô apresentando para vocês, porque eu não tô explicando de fato exatamente o que é cada coisa, porque é muito profundo, daria uma aula de 30 minutos facilmente. Mas assim, eu acho que vale muito a pena vocês terem acesso a esse conteúdo, porque isso que vai te formar um pouquinho melhor, né? Tem tantos conteúdos bons nesse mundo sobre quadrinhos, e eu acho que o MacLeod é uma introdução muito pertinente, muito importante pra gente que é iniciante. Eu também sou uma iniciante. Eu li o quadrinho do MacLeod, acredito que eu li 2 dos 3, e tem muita coisa boa lá. Ele fala muito sobre tudo que a gente vai falar sobre os vídeos, só que profundamente. E essa questão das palavras é uma coisa muito subjetiva eu explicar assim, a palavra é importante, o desenho é importante. Você tem que entender como eles se interagem entre si no quadrinho, como eles influenciam. Às vezes você não precisa falar nada, né, com palavras, você tá falando com imagens. Às vezes a intenção da palavra influencia a cena. Se você coloca um personagem com cara de tacho, né, com cara de snob, por exemplo, a fala que ele tá falando pode ser lida como se fosse um comentário snob, um comentário recalcado, sei lá, um comentário assim. E às vezes o personagem não tá com essa intenção, às vezes o personagem só tá com nojo daquilo que aconteceu. Então isso influencia muito, né? O que a linguagem corporal dos personagens vai dizer junto ao que eles estão falando mesmo, o que as palavras deles estão falando, né? Então isso é muito importante. É um tema mega profundo que eu não tenho capacidade de explicar, porque eu ainda tô aprendendo. Eu sempre falo a vocês que a gente tá junto nessa, mas eu gosto muito dessa concepção do storyboard. É uma ideia muito legal, você pegar um papel branco, né, sem nada, e conceber toda a sua história nesses rascunhos todos feios que no fim vai ficar bonito. A ideia do storyboard é, primeiro, organizar, segundo, contextualizar, né, fazer toda essa parte do contexto da história. O personagem que tá no local X no começo da história vai pro local Y no final da história. Todo esse trajeto que ele vai percorrer é ali que a gente vai colocar no storyboard, junto com o fluxo narrativo, junto com a intenção de cada cena e palavra, entendeu? Então o storyboard é a peça fundamental no início de um quadrinho. Se você não tem concepção, ideia, né, de quanto há importância nessa criação, eu tô prestando mais atenção nessas questões ultimamente. Vocês precisam ver um pouquinho mais sobre esse conteúdo. Se vocês querem aprender sobre quadrinhos, MacLeod é a minha referência que eu vou dar neste vídeo, porque eu aprendi muito com ele. E sinceramente, não parece que eu tô estudando, parece que eu só tô lendo um quadrinho, que é muito gostoso, é uma ideia mais... literalmente você navegar nas ideias do quadrinho, sabe? Nos aprendizados, nas teorias.
Então você não vai ficar irritado, né? Ai, vou ter que estudar. Não, você vai ficar tipo animado. Ai, que legal. Esse quadrinho tá me ensinando a fazer quadrinho. É muito legal. E outra, esse quadrinho do MacLeod não é pra você ler, aprender e fazer tudo e já sei fazer. Eu acho que é um recurso que você vai sempre voltar pra rever conteúdos que talvez você esqueça ou talvez você não entendido só lendo, e quando você vai fazer você entendeu mais ou menos e quer entender realmente o que ele tá falando. Então esse conteúdo é mais uma consulta do que de fato absorver, tá bom? Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Teremos mais uns vídeos, acredito que 1 ou 2. E aí, nesses próximos vídeos, eu vou falar sobre as etapas após o storyboard, né? Que é a questão do rascunho de página, as linhas, como que isso influencia na sua história, tá bom? Então, fiquem ligados para um próximo futuro vídeo. E muito obrigada, viu, por acompanhar essa série. Agradeço vocês que estão prestando atenção nessas mini aulas, mini guias e sei lá, ideias. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!